Boa noite. Orador do Grande Expediente conhece demandas da terceira idade e promete batalhar por sede definitiva para o DAT. O que seria essa sede? Um espaço amplo, não precisa ser com instalações modernas, mas um espaço grande, onde eles possam fazer as atividades físicas, culturais. Empresa de transporte e logística vai receber incentivos econômicos e fiscais do município. Com certeza viabilizará mais, vão baixar os custos. Apreciada a proposta de emenda à lei orgânica que disciplina prazo nas respostas do Poder Executivo. E ele tem um prazo X para me responder se vai ser atendido, se não vai ser atendido, ou por que vai ser atendido, ou por que não vai ser atendido, e quando que vai ser feita aquela melhoria. E o projeto para tornar obrigatória a exigência do nível superior para a direção da Câmara foi aprovado com 5 votos contrários. Para nós darmos uma qualificação maior nos andamentos dos projetos aqui da casa e também dar um funcionamento mais seguro aos presidentes que virão pela frente. No seu último grande expediente do ano, Gleison Consalter optou por apresentar demandas que ainda precisam ser trabalhadas em 2018. Veja um resumo dos assuntos abordados na tribuna. Como professor e vereador, Gleison Consalter falou sobre uma de suas bandeiras, a educação. O parlamentar defendeu a ampliação de algumas escolas de educação infantil e também a construção de outra no bairro São Cristóvão. A gente vem constantemente conversando com o secretário de Educação, Edmilson, sobre a ampliação de algumas EMEIs, as escolinhas de educação infantil. Porque eu venho acompanhando de perto o trabalho das professoras, da direção das escolas e também sou professor de educação infantil, porém não do município particular. Então eu sei muito bem das dificuldades e a demanda é muito grande. Passo Fundo, num contexto geral, é uma cidade que vem crescendo dia após dia. E a gente sabe das dificuldades dos pais em qualquer bairro da nossa cidade de deixar os seus filhos em alguma creche. Então, aquelas que já possuem, aqueles bairros que já possuem, a gente vem conversando para ampliação do espaço físico, ou seja, aumentar 1 ou 2 salas a mais para poder atender a demanda daquele bairro. E essa outra indicação foi mais vinculada ao meu bairro, onde eu tenho uma ligação muito próxima com aquela comunidade, o bairro São Cristóvão, que nós sabemos que já tem uma grande e excelente escolinha, que é a Maria Elizabeth, mas está praticamente lotada, a fila de espera é enorme. Temos uma também localizada no bairro Planaltina, que é a EMEI Fofão, também a fila de espera é enorme, passa pela mesma situação. Então a gente vem conversando com o pessoal do planejamento, do executivo, alguma área pública para que o prefeito municipal possa olhar com bons olhos e realmente instalar uma nova escolinha de educação infantil para o bairro São Cristóvão. O orador do Grande Expediente também ressaltou que está conversando com os integrantes dos grupos da terceira idade e conhecendo as principais demandas. Por isso, Gleison Consalter afirmou que falta um espaço específico para o DAT. Ele prometeu buscar uma área para instalar a sede própria da entidade. A gente viaja para cidades vizinhas com um número bem inferior de habitantes ao de Passo Fundo e a gente percebe que eles têm uma sede própria do DAT. O que seria essa sede? Um espaço amplo, não precisa ser com instalações modernas, mas um espaço grande, onde eles possam fazer as atividades físicas, culturais, enfim, tudo nesse mesmo espaço, para todos os grupos. É claro que em horários diferentes para não dar aquela confusão de muitas pessoas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo e não participarem das atividades como devem ser feitas. Então, com adequação dos horários, mas essa é uma grande dificuldade deles, porque eles usam hoje os espaços emprestados, são alugados. Então tem sempre aquele senhor, aquela senhora que já tem um problema de saúde em casa, gasta com remédios, ou muitas vezes tem um problema de locomoção, um problema físico, que é complicado para se deslocar até o próprio grupo e fazer as atividades. Então, tendo esse espaço, vai diminuir muito essa dificuldade deles, principalmente financeiramente. Eu até convoquei os meus colegas vereadores para se somar
junto com este vereador, nesse sentido que a gente tem o vice-prefeito, que é o João Pedro, sempre foi ligado ao DAT, para que a gente possa realmente sair do papel. O parlamentar apresentou ainda uma série de fotos para mostrar um pouco do seu trabalho e chamar a atenção de algumas pessoas e entidades que o desmerecem. Gleison Consalter pediu respeito pela sua pessoa e pelo personagem desempenhado. Justamente para destacar algumas entidades, algumas pessoas que ainda têm esse pensamento pela qual muitas questões relacionadas ao meu personagem artístico, que é conhecido na cidade, o Palhaço Ru, que nessas questões acabam vinculando e muitas vezes acabam até manchando o meu nome como pessoa, no sentido assim, como eu posso explicar, no sentido que onde é que já se viu um palhaço assumindo uma cadeira no Legislativo Municipal, ou então que a gente está aqui e não faz nada pelo povo, e assim por diante. Muitas vezes a gente é questionado nas redes sociais, enfim, em várias outras áreas da cidade a gente é questionado, mas eu não vejo problema algum. Agora, acima de tudo, eu exijo um certo respeito, não por eu ser parlamentar, mas como pessoa, como ser humano. O que o dia a dia, qual é o problema? Eu tenho essa minha profissão, sou palhaço sim, com muito orgulho, poderia ser um pedreiro, um borracheiro, qual é o problema? Então, muitas vezes é isso, por mais que você não me ajudou ou não votou em mim, não tem problema algum, mas quando passa, pelo menos, cumprimenta, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas muitas vezes nenhum dessas questões as pessoas fazem, ou seja, simplesmente acabam justificando ou acabam queimando a minha imagem, colocando o vereador Gleison em algumas situações bem constrangedoras e acaba acarretando na minha vida familiar também, e isso eu não gosto. Com o fim do período ordinário se aproximando, a Câmara de Vereadores está colocando na ordem do dia inúmeras proposições. Na reportagem a seguir, você vai conhecer 3 delas. O que nós vimos numa discussão, numa comissão, uma PEC ser transmultada, virar de algo que poderia agregar direitos à mulher, virar num retrocesso sem precedentes no Brasil. Então é por isso que nós estamos fazendo uma moção de repúdio a isso. É fundamental que a mulher vítima de violência, vítima de estupro, ela possa sim dizer se quer sim ter a criança ou não, ou se quer fazer um aborto. É fundamental sim que a mulher que corre risco de vida, ela possa sim fazer a opção se ela quer ter o seu filho ou não. E é fundamental, sim, que a mulher que está gerando uma criança que não tem uma perspectiva de vida imediata, vai falecer logo após o parto, ela possa, sim, optar por um aborto assistido. O aborto, hoje no Brasil, é um tema que causa os mais variados debates. Mas nesse conjunto de ações, não é possível que nós retrocedemos. São questões fundamentais para garantir a saúde da mulher. Hoje nós temos uma legislação Passo Fundo, uma legislação até bem rígida, só que não acontece que nós proibimos em Passo Fundo, essa feira se instala em Ernestina, se instala em Marau, se instala em Mato Castelhano. Então, com isso, visa disciplinar o uso no estado inteiro. Dentre outras coisas, a questão de segurança, a questão de um prazo de 30 dias de antecedência, já ter os participantes das feiras, um prazo de 3 dias já está toda montada, para que quando a fiscalização vá verificar as condições já esteja tudo possível. Uma coisa interessante também que a gente acha são 2 pontos. Um é que a empresa, a promotora, ela tem que destinar o lixo, né? Ela não pode deixar o lixo em Passo Fundo para que nós gastamos aqui, que nós pagamos para levar esse lixo até a Minas do Leão e nós tenhamos esse prejuízo, né? A população não tem. Então, quem tem o lucro do evento, que é o promotor, eles têm que dar o destino. E outra questão também que eu acho fundamental é a questão do PROCON, né? Ou seja, 30 dias após a realização, até 30 dias, eles têm que manter um posto de trocas, como há no comércio local. Então, eles estão adequando para as feiras a mesma legislação que existe para o comércio local. Com isso, eu acho que é muito importante esse projeto de lei, por isso que entramos, eu e o vereador Luiz Miguel, entramos com essa indicação de apoio, né? E depois, com certeza, vamos fazer algumas adequações na legislação que existe hoje em Passo Fundo.
é uma maneira do agradecimento que o Legislativo tem para essa importante profissão, que é dos corretores de imóveis. Então nós estamos instituindo a data de 27 de agosto, que é uma data nacional comemorativa aos corretores de imóveis, mas nós estamos instituindo com esse projeto de lei dentro do calendário do município das datas especiais. Essa é a nossa meta e é um agradecimento da legislatura, de todos os vereadores de Passo Fundo, a essa importante profissão que traz para Passo Fundo, que participam do desenvolvimento com venda de imóveis e com arrecadação para o município. Nessa semana municipal a gente tem ideia de comemorar junto com a comunidade, transmitindo para eles a real necessidade de fazer uma negociação segura, evitando terceiros não qualificados para a negociação de imóveis. O agenciamento, a negociação, o encaminhamento de toda a documentação, transmitindo a segurança jurídica para o comprador, para o vendedor, para que toda a transação inicie e termine de forma segura. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras proposições aprovadas no Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. A empresa Estádio Bus é a vencedora da licitação do transporte público de Passo Fundo. O contrato, que dará direito à concessão do serviço por 10 anos, deve ser assinado nos próximos dias. A empresa de Santa Cruz do Sul foi a única a concorrer na licitação, com proposta do preço da passagem de R$ 3,03. Além da diminuição no valor da tarifa, o edital também prevê a redução no número de linhas, de 41 para 38. A instalação do sistema de bilhetagem eletrônica é um dos quesitos premiados na licitação. Enquanto isso, a Coleurb segue com ação judicial no Tribunal de Contas do Estado, solicitando readequações ao processo. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade um projeto do Poder Executivo que concede incentivos econômicos e fiscais para a Fior e Fior Limitada. A empresa existe há quase 30 anos e atualmente está em um imóvel alugado. O sócio proprietário contou como o terreno de cerca de 8.000 metros quadrados no Distrito Industrial Paulo Rossato será utilizado. Hoje nós temos uma empresa todos esses anos, uma empresa de transporte e logística, mas tudo depende de aluguel para escritório, aluguel para pavilhão, para estocagem e tal. Com a empresa, com a localização, com a montagem, a fabricação dessa empresa, com certeza viabilizará mais, vão baixar os custos. Hoje, para ser empresário no Brasil é muito difícil. Então, para viabilizar, tu tem que baixar custo, porque no teu trabalho, no caso na área de transporte, na área de logísticas, tu não consegue agregar valor, não é tu que põe o preço, é o mercado que põe o preço, então tu tem que baixar custo. Com a instalação, nós vamos conseguir com certeza fazer muito trabalho dentro de casa. É do progressista Cláudio Rufa Soldá o outro projeto aprovado. O texto aborda a colocação de cartazes informativos sobre a lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica em locais públicos. A ideia é que bares e outros estabelecimentos que comercializam as bebidas possuam a obrigatoriedade. Muitas pessoas vêm de fora da cidade e não sabem que a lei existe aqui. Então não vai ter custo
o comerciante botar um informativo dizendo que é proibido beber fora do estabelecimento. Então já teve vários problemas, teve gente de fora da cidade que já foi multado sobre isso aqui. Então eu fiz esse projeto de lei para as pessoas também que vão no estabelecimento ter ali, sabendo que já tem a lei que é proibido beber fora do estabelecimento, para não correr o risco de pegar multa. Então só um informativo, não vai ter custo para o comerciante, ele bota qualquer papel lá, fazendo um informativo para dizer que é proibido, que é a lei 5.240, né? Então só para botar um informativo para as pessoas não serem prejudicadas também, quem vem de fora, para saber que tem essa lei. Também foi aprovada uma proposta de emenda à lei orgânica do vereador Roberto Gabriel Tozon. O pedido disciplina o prazo e a forma das respostas do Poder Executivo às proposições enviadas pela Câmara. Não tem nenhuma regulamentação hoje na lei orgânica, que é a lei máxima, a lei maior municipal, que regulamente, na verdade, o prazo de respostas e como elas devem ser feitas, né? Em relação aos pedidos não deliberativos, que a gente chama, que são os pedidos de informação, né? Os pedidos de providência e as indicações. O que são essas peças? Pode ser desde a troca de uma lâmpada, a instalação de um poste, uma lombada eletrônica, enfim, estou usando só a título de exemplo. Uma pessoa vem na nossa porta, na Câmara de Vereadores, na porta do gabinete, pedir alguém da comunidade, nós prontamente fizemos um pedido de providência, uma indicação, protocolamos na Câmara de Vereadores. Esse documento é enviado para a Prefeitura, né? Chegando lá, é encaminhado para o poder, aliás, para o setor competente. E nisso pode ser que a gente receba a resposta em 30 dias, como pode ser que demore 6 meses. Varia da gestão, varia da organização da secretaria, do setor responsável. Acontece que não é o vereador que está sendo prejudicado com isso, é a população que está sendo prejudicada com isso, né? E a gente tem que dar essa satisfação. As pessoas cobram muito do vereador, e com razão. A gente que está muito próximo, né, do povo, na farmácia, na padaria, no bar, enfim, na rua, as pessoas te encontram e te perguntam: mas aquele projeto que eu te encaminhei, aquele pedido que eu te encaminhei, esse vereador não faz nada. Mas na verdade não depende da gente, depende da prefeitura. Então, dessa maneira, agora o Poder Executivo recebe, né, uma demanda dessas, né, um pedido de providência, uma indicação ou um pedido de informações, né, pedido de informação, e ele tem um prazo X para me responder se vai ser atendido, se não vai ser atendido, ou por que vai ser atendido, ou por que não vai ser atendido, e quando que vai ser feita aquela melhoria, aquela obra, aquele serviço, enfim, quando que vai ser realizado. O projeto de lei do vereador Márcio Patucci, que vai garantir vagas em escolas da rede municipal para crianças vítimas de violência doméstica, também foi aprovado pelo plenário. Assim como o texto do vereador Rudimar dos Santos, que determina o uso de caneleiras refletivas em equinos, e a moção do vereador Alex Necker, que apoia a alteração do decreto sobre o sistema de criminalização da intolerância, ódio, preconceito e violência na internet. Outros 2 textos aprovados foram o do vereador Leandro Rosso, criando o programa Aprende Bem Quem Ouve Melhor, e a moção do vereador Roberto Gabriel Tozon, que repudia a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, que puniu e eliminou o Passo Fundo Futsal do Campeonato Gaúcho. E para finalizar, foi aprovado com 5 votos contrários o projeto de lei complementar da mesa diretora, que torna obrigatória a exigência do nível superior para o diretor-geral da Câmara. Quem tem os detalhes é o presidente Patrick Cavalcante. Nós encaminhamos com a mesa, então, para que se voltasse como no passado, né? Alguns anos atrás, o diretor da casa tinha que ter nível superior numa ligação com o direito, a administração ou também gestão pública. Então, a gente está sugerindo isso aos colegas vereadores, né? Para nós darmos uma qualificação maior nos andamentos dos projetos aqui da casa e também dar um assessoramento mais seguro aos presidentes que virão pela frente. A gente vive num momento de qualificação do mercado, nós olhamos que as pessoas têm que se qualificar, nós também estamos vendo que Passo Fundo é uma cidade polo na educação, então nós queremos incentivar os servidores da casa, os CCs da casa, para que também não fique 4 anos e deixe passar os 4 anos, que eles aproveitem a oportunidade e se qualifiquem.
Na minha manifestação hoje no plenário, eu falei que nós temos diversas formas de ensino e de qualificação. Nós temos a graduação presencial, graduação semipresencial e graduação à distância, com diversos valores que cabem no bolso de qualquer servidor público. Então, é essa forma que nós queremos qualificar o trabalho dos colegas vereadores. E nesta noite, logo após a sessão plenária, tem Política em Ação. O convidado do programa é o secretário de Habitação, Paulo Calete. A Secretaria de Habitação, ela funciona como principais atividades na prospecção e fomentação de empreendimentos habitacionais voltados para famílias de baixa renda. Ela também tem uma forte atuação na regularização fundiária urbana, atua também bastante no auxílio às famílias de baixa renda, com materiais de construção, pequenas reformas, principalmente em momentos climáticos adversos. A Secretaria auxilia também essas famílias. Enfim, são várias aí as atividades da Secretaria de Habitação, principalmente atuando com relação às pessoas de menor poder aquisitivo. E o Jornal da Câmara desta terça-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.